Então, como a gente anunciou aqui no começo do programa, a gente hoje vai conversar no nosso quadro Amigo Pet sobre a otite canina. Quem já teve otite sabe o quanto que é chato, né? Pois é, seu cãozinho também pode apresentar o problema. A otite em cães é caracterizado também pela dor de ouvido, né, no cachorro. E essa patologia é uma inflamação do ouvido, que é o conduto auditivo. Essa complicação pode acometer qualquer cachorro, mas ele é bem comum em raças que possuem as orelhas caídas, como os Beagles, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a veterinária Isabelle Almeida. Tudo bom, Isabelle? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Como eu disse no começo, otite é coisa que incomoda, porque é muito dolorido, né? Causa muita dor. Nos cãezinhos acontece da mesma forma, Isabelle? Da mesma forma, como você mesma acabou de dizer, a otite é a inflamação do conduto auditivo. Então, se a gente pensar no que uma inflamação pode causar, tanto na gente como nos nossos pets, né? Vai trazer dor, coceira, vermelhidão no local, né? Então, é algo que incomoda muito os cães, incomoda muito os nossos pets. E o que causa essa infecção, geralmente? São causas que a gente consegue evitar, Isabelle? Olha, a otite, ela pode ter causas primárias, né? Pode ser algo que esteja incomodando, por exemplo, ácaros, sarnas, né? Pode ser também... São várias causas, São né? várias causas. Porque a gente, e nós humanos, às vezes acontece depois de a gente tomar banho de piscina, né? Ficar aquela água acumulada no ouvido, vai causando uma infecção, vai inflamando e a gente até acaba desenvolvendo uma otite. Às vezes tem relação com problema de sinusite também, rinite, né? E nos cãozinhos, eu acho que não tem essa relação com a água dentro do ouvido, existe até né? um mito, né? Que os banhos podem ocasionar otite nos cães, mas na verdade isso não está relacionado. Né? O que pode acontecer é esquecer algodão, quando está tomando banho, coloca o algodão no conduto auditivo, esquecer aquele algodão úmido, aí sim pode causar uma otite. Ou então fazer o manejo de limpeza de forma errada, com produtos errados, isso pode desenvolver a otite. Mas a água do banho em si, ele não é o suficiente para causar uma otite, até porque o próprio cachorro ele vai sacudir a cabeça e tirar todo o excesso. Já é típico dos cachorrinhos, já é típico, né? a proteção dele. A gente está vendo aí algumas imagens e eu disse no começo que a otite ela é mais comum em cães das raças que têm as orelhinhas mais compridas. A gente citou até os Beagles, né? Por que essa relação, Isabelle? Bem, aquelas raças que têm orelhas mais pendulares, como Beagle, Basset, Cocker Spaniel, é uma raça muito propensa. Então, são raças que normalmente têm alterações nas glândulas sebáceas, nas glândulas que produzem o cerumen. Isso também pode trazer a otite, né? E são orelhas que podem também levar o aumento da umidade, né, nessas orelhas, nesses ouvidos e causar a otite. A tosse é importante para se evitar que esteja sempre com o pelinho baixo ou não tem nenhuma relação? Não, não vai ter relação. O que acontece? A maioria dos animais que apresentam otite, principalmente aquelas otites bilaterais, são animais que já têm alterações de pele, são animais atópicos. É muito comum animais que já têm a dermatite atópica apresentar otite, principalmente otite bilateral. Então, o que deve ser feito? Levar ao veterinário a uma consulta para pesquisar, para se investigar a causa primária daquela otite. Se está relacionado a um corpo estranho, se está relacionado a algum problema de imunidade do animal, a uma doença autoimune, uma doença sistêmica, endocrinopatias, se é algo neoplásico, às vezes o animal pode desenvolver neoplasia no conduto auditivo, pode ter a formação de pólipos e isso tudo pode desencadear a inflamação do conduto auditivo, ou seja, vai causar otite. E daí, então, a gente pode ter as infecções secundárias, infecções fúngicas, infecções por bactérias, né? E aí tudo isso pode ser investigado através de exames, de citologias, investigado e tratado da maneira correta. Agora, a otite ela pode trazer consequências mais graves para a saúde dos animais? Pode sim. Primeiro, a otite ela pode ser externa, média ou interna.
Quando ela é externa, ela vai pegar mais o ouvido externo, a otite média, o ouvido médio, que vai estar ali pegando o tímpano, e a otite interna pode prejudicar o equilíbrio, né? O nosso ouvido interno, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, assim como nos animais, como nos pets. Então, aquele animal que tem uma otite crônica, uma otite reincidivante, ele pode sim ter consequências nessa otite média e otite interna, prejudicar o equilíbrio desse animal, causar surdez nesse animal, e alguns animais, de tanto ficar balançando a cabeça, pode desenvolver otematoma, que é uma alteração no conduto, no pavilhão auricular. Tá certo, você falou aí de um dos sintomas, né, que precisa estar atento, porque os animaizinhos, nossos cãezinhos, eles não conseguem se comunicar pra gente, para falar relatar de uma dor e tal. Então a gente tem que olhar os sintomas, né, para que possam surgir. Você falou um deles que é balançar bem a cabeça, né? Quais são os outros sinais de alerta, doutora? Além desses maneios cefálicos, né, ficar balançando bastante a cabeça, o animal coça muito, tem um aumento do prurido. A gente começa a perceber um odor diferente vindo daquela orelha. Quando o tutor olha aquele pavilhão, abre aquela orelhinha para prestar atenção, vai ver que é uma orelha que está mais avermelhada, pode estar enegrecida, pode ter ou não exudato, que é uma secreção, que pode ser de diferente consistência e coloração. Agora, a gente sabe que os cães também, eles têm uma sensibilidade muito grande a barulhos, né? Tanto que a gente sabe os malefícios que os fogos de artifícios podem causar nos animais. Isso pode ter alguma relação também com a audição? Eles são sensíveis, assim, e o excesso de barulho pode também desenvolver alguma inflamação, alguma infecção no ouvido dos cães, doutora? Não na questão da otite, eles podem desenvolver outras alterações fisiológicas, até comportamentais, por conta do estresse, por ser tão sensíveis, né, a audição, ter uma audição aguçada, né, mas não a ponto de desenvolver essa inflamação, né, não, ao ponto de desenvolver a otite. Tá certo, mas causa outros malefícios, Com viu, certeza. gente? Os cãezinhos são mais sensíveis aí a barulhos ele é muito extremos, é verdade. E como é que a gente faz o tratamento da otite, doutora? A base de antibiótico, como é que é feito esse medicamento? Olha que interessante que você falou. É importante a gente lembrar e frisar que nem toda otite ela é infecciosa. Existem vários tipos de otite que precisam ser investigadas. Na verdade, ela é uma inflamação e eu tenho que saber a causa dessa inflamação. Então, tem algumas otites, sim, as bacterianas nós vamos tratar com antibióticos, antifúngicos, alguns precisam fazer lavagem, né, nesse conduto auditivo, então tudo vai depender dos resultados das citologias, dos exames feitos nesse conduto auditivo. Então, a gente pode fazer suave no conduto auditivo para ver na microscopia o que tem ali, o que está causando essa inflamação. Né? Além de fazer uma avaliação com otoscópio, uma avaliação mais profunda, para poder tratar da maneira correta, né, essa otite. Porque o que acontece muito? Como os tutores, eles percebem muito o que é uma otite, vê o pet coçando, vê o cãozinho coçando, que está com dor, vai e compra qualquer medicação. Mas existem, por exemplo, nem toda medicação pode ser usada numa otite média, isso é muito né? importante, Porque existem produtos que são ototóxicos e que podem causar surdez no pet. Então, isso é muito importante a gente frisar aqui, que é a importância de se levar esses pets, levar esse cãozinho. Lembrando, apesar de ser otite canina, mas os felinos também podem apresentar otite. Levar esse pet ao veterinário para fazer os exames apropriados, fechar um diagnóstico e tratar da melhor maneira, de acordo com o tipo de inflamação, o tipo de otite, se tem infecção ou não, se é um ácaro, se é um fungo, se é bactéria, tratar da maneira correta e ter um resultado melhor. Tá, falando em resultado, é fácil de tratar? É demorado? É um processo demorado? Dura mais ou menos quanto tempo para que o cãozinho fique bom? Ou o gatinho, como você frisou, também, né, pode sofrer de otite? Depende muito do tipo de otite, né? Depende muito. Por exemplo, como eu falei, os animais, os cãezinhos que já têm uma dermatite atópica, eles são um pouquinho mais difíceis de controlar a otite, porque é um problema ali sistêmico,
né? Então, tudo vai depender do tipo de otite mesmo. A gente pode ter otite aí que tratar durante 10 dias, tratar durante 21 dias e sempre com um acompanhamento adequado. Eu vi algumas imagens, não sei se tem aí, mas uma das formas de tratar é usando aquele, como é que a gente chama? Que bota no pescoço? Colar elisabetano. É, exatamente, né? Que eu acho que aquilo ali é incômodo para o cachorrinho, mas é necessário, né? Para que ele não coce e não acabe piorando, né? Exatamente. O colar elisabetano, o intuito dele é não permitir que o animal se machuque de tanto coçar esse ouvido por conta da otite, né? Ele pode ser ali um atributo que a gente pode utilizar, né? Mas existem também outros meios para não incomodar tanto. Tem relação com a idade do cãozinho ou do gatinho? Os filhotes estão mais propensos ou nenhuma relação? Não tem relação, não vai ter nenhuma relação. Lógico que os animais que vão ter algumas dermatopatias, algumas comorbidades, eles podem sim ter uma sensibilidade maior se estiverem, por exemplo, com a imunidade mais comprometida, a desenvolver otite. Mas não algo que seja realmente específico de idade, né, de sexo, exceto as raças que têm a predisposição, tem essa relação, como a gente já explicou. Tá certo, doutora Isabela, a gente sempre está tentando orientar os tutores, que a gente sabe que alguns, né, papai e mamãe pet, fica sem saber direito o que fazer, como agir. Então, às vezes, são doenças que a gente desconhece, que podem também afetar, né, os nossos companheiros, os nossos amigos pets. Então, é esse o nosso intuito aqui no nosso quadro, né? Sempre estar dando dicas e orientando para que eles saibam como agir. É que é ruim a gente ver os nossos companheirinhos doentes, né, doutora? É, sim. Obrigada. Eu que agradeço ao convite, espero ter ajudado com essas informações com vocês. Ajudou sim, ajudou muito. Volte sempre, doutora Isabelle, explicando tudo sobre a otite canina, tá? Se você não sabia que seu bichinho pode sofrer com isso, pode sim, como você viu aí, incomoda, né? A gente tem que estar sempre atento.